Tiradentes, a fabricação de um mito. Eu não sei se vocês lembram, mas quando chegou a data do feriado, eu cheguei a falar sobre Tiradentes. Então, eu cheguei a falar sobre ele, né? O que é importante a gente saber de Tiradentes? Ele foi um papel importante para a nossa construção como uma nação. Por que ele foi importante para a nossa construção como uma nação? Porque a gente ainda não tinha um referencial de uma figura pública que fosse representar o Brasil inteiro. Ele vai ser uma das únicas personagens da nossa história que vai ter um feriado totalmente dedicado para ele, tá? Não existe outro. Não tem um feriado de Dom Pedro ou de qualquer outra coisa. Vocês podem reparar que os nossos feriados são muito mais religiosos do que qualquer outra coisa, né? A gente vai ter aí Proclamação da República e Independência, mas o resto é praticamente feriado religioso, né? Então, a gente vai ter muito isso presente na nossa cabeça quando a gente for pensar em Tiradentes, porque ele, na verdade, foi um herói da nação. Por que ele foi um herói da nação? Foi por conta dos atos dele? Não, mas também por conta assim, todo o contexto histórico dele ajudou, claro, mas o que foi mais importante foi a figura que ele vai representar como um herói para a nação, um herói para se espelhar. Tanto que as representações físicas do Tiradentes vai ser voltado muito mais para a aparência de Jesus do que para a aparência dele mesmo, tá? A gente pode colocar fotos de Tiradentes, não tem nada a ver com a gente do que pintam pra gente, né? Tiradentes é representado em qualquer pintura dessa época ou retrato como se fosse, gente, muito parecido com Jesus, mas na verdade ele não tinha nada a ver. Tanto que tem, né, as fotos com ele com cabelo comprido, mas por conta dele ir pra cadeia, todos eles raspavam a cabeça. Então ele não tinha cabelo nenhum, nem barba, nem nada, tá? Pra não ter infestação de piolho. Então, olha só como essa figura foi construída, na verdade. Muito mais do que ele fez vai ser representado como herói da nação, porque nesse sentido eles querem trazer uma ideia de nação para todo mundo, certo? Essa é a parte mais importante de se saber sobre Tiradentes. Ele foi um mito construído? Foi, porque ele precisava ser construído para trazer para a população um ideal nacional, como se fosse um herói, e assim nascer um patriotismo, certo? Então vamos lá. Tiradentes, a fabricação de um mito. As interpretações acerca da participação de Tiradentes na Conjuração Mineira apontam para várias direções, desde aquela que afirma como líder protagonista dessa conspiração, até aquela que coloca como um mero subordinado, que se juntou a um grupo visando satisfazer apenas interesses pessoais. Segundo registros históricos dos autos do processo, a rainha Dom Maria I o condenou à execução sumária pelo crime de lesa majestade, crime de traição cometida contra a pessoa do rei ou contra seu estado real. Você conspirar contra o rei era um dos piores crimes, né? Nesses autos consta também que Tiradentes foi o único a assumir publicamente a culpa pela traição, sendo o único a sofrer a pena capital, enquanto os outros conjurados foram punidos apenas com o exílio. Tendo deixado a cadeia pública do Rio de Janeiro, Tiradentes percorreu uma espécie de via sacra até o local da sua execução por enforcamento, seguido de esquartejamento. Então foi uma coisa muito tranquila, nada violenta, né? Como vocês podem ter percebido. Por que eles eram esquartejados? Para servir de exemplo, colocavam pela cidade toda a parte dos corpos que eles enforcavam por qualquer tipo de coisa para mostrar, olha, se você fizer isso, seu fim vai ser esse, então não faz, tá? Outra coisa importante aqui, o único que foi condenado à pena de morte e realmente foi morto em praça pública, né? Porque teve outro que morreu na cadeia. Mas o único foi o Tiradentes. Por quê, gente? Sempre eu falo pra vocês, apesar dos pesares, aquela galera era da elite. Se até hoje, meus queridos, a elite não é condenada pelos crimes que comete, por que que nessa época vai ser, não é verdade?
Então, eles só foram exilados, certo? Porque não se mexe com a elite. Eles pegaram o mais pobrezinho de todos dali e foi de bode expiatório, porque pelo menos um eles precisavam matar para servir de exemplo, tá? Então, isso aí é uma coisa que acontece na história do Brasil, tá bom? Elite não fica presa. É isso, produção, certo? E nem é condenada à morte, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Após um longo período de esquecimento, durante a fase imperial do Brasil, em que sua figura permanecerá um tanto obscura, especialmente porque os monarcas Pedro I e Pedro II eram, respectivamente, neto e bisneto de Dom Maria I, Tiradentes renasceu no imaginário popular como um mito no início do período republicano, a partir de 1889, já que a República nascente precisava de um herói que tivesse um apelo popular. Eu quero que vocês grifem isso com muito amor, chuchu, corações e o que vocês quiserem aí, tá? Precisava de um herói popular. Olha aí uma das figuras representado Tiradentes. Gente, o cara tava careca e sem barba. Olha como eles pintaram. Certo? Diz pra mim se não parece Jesus Cristo. Você olhando assim, ó. Olhei e falei, ah, meu Deus, é Jesus. Você não ia dizer que é Jesus? Total. Olha ali, é vestes brancas, lindas. Olha ali o escravo atrás sofrendo com o enforcamento dele. E Tiradentes lá, pleníssimo, pleníssimo. Não é isso? Olhando assim com um ar de tudo bem, eu aceito o meu destino. Bem como Jesus, não foi não? Deixa eu só mostrar aqui no vídeo a figura que aparece no... Pra ilustrar. Olha aqui. Vocês estão vendo, gente? Olha aqui. Figura também da igreja, do padre, ali pedindo por Tiradentes, não parece? É isso. O martírio de Tiradentes. Vocês sabem o que é martírio? Martírio é quando você morre por uma causa. Então, você é um mártir, tá? Então, por exemplo, por que não queriam matar Napoleão? Lembra que a gente viu? Por que não queriam matar Napoleão? Porque eles não queriam transformar o Napoleão em um mártir, tá? Porque se transformasse, o povo ia ver aquilo como um heroísmo. Todo mártir, gente, vai ser visto como um herói, tá? Pela causa. E isso é capaz de dar mais força ainda para isso, né? Para transformar aquele movimento que ele representa em algo mais forte. Atualmente, Tiradentes é considerado o patrono cívico do Brasil, sendo data da sua morte, 21 de abril, fixada como feriado nacional. Desde então, Tiradentes alcançou o status de herói nacional, recebendo homenagens diversas como o batismo de praças, ruas e palácios, como o Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. E em 1889, uma pequena cidade do interior de Minas passou a ser chamada Cidade de Tiradentes. Em 1938, a cidade foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, tornando-se um dos centros históricos e turísticos de arte barroca mais preservados do Brasil. A arte colaborou, portanto, para a criação desse mito. Olha só, como é que as pessoas espalhavam as notícias, pessoal? Como? Através da arte, tá bom? Não tinha aí Instagram, não tinha Facebook. Então, eles tinham que ter um meio de disseminar essa cultura. Através da onde? Através da arte, que era como as pessoas se comunicavam naquela época. Até jornal era meio difícil até a chegada da família real aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a metrópole não tinha interesse em deixar a população informada, né, pessoal?
Então, é muito importante saber isso sobre Tiradentes. A coisa mais importante é que ele foi transformado em um herói na nação para nos dar uma ideia de patriotismo para que a República viesse, certo? Vou parar de apresentar, porque agora tem respostas, perguntas e respostas. Muito bem. Vamos lá. Na página 23, a gente vai ter aí a Igreja Santo Antônio em Tiradentes, certo? Sua planta foi feita pelo artista Aleijadinho. Ele é um artista muito importante, tá? Aqui do Brasil. Aleijadinho, nossa senhora. Um dia eu dou uma aula sobre ele. Vamos lá. Por que os conjurados foram punidos pela coroa portuguesa? Nossa, podiam ter dado uma perguntinha mais perto. Por que, galera de cowboy? Traição lá? Isso mesmo. Vai ser o crime de lesa majestade, né? Onde há a traição de algum súdito ao rei, certo? Vamos agora, então, à monarquia no exílio tropical. Como eu falei para vocês, né, meus queridos, o que acontece? A coroa portuguesa precisou vir para o Brasil. Por que precisou? Porque Napoleão estava invadindo geral por conta do bloqueio continental, certo? Quando ele foi e invadiu, a coroa portuguesa ficou com muito medo de Tiradentes, de acabar sendo morta. Então, eles cataram mó galera e veio pro Brasil, certo? Então, eles meio que ficaram exilados aqui, porque não podiam voltar para Portugal, né? Porque, afinal de contas, o bicho estava pegando lá, certo? Então, vamos ver aqui o que o livro vai nos contar. Um dos impulsos decisivos para o processo que culminou na Declaração de Independência se deu através da transferência da coroa portuguesa para sua colônia nos trópicos, em janeiro de 1808. Protegida por Napoleão pelos ingleses, a coroa portuguesa teve que assinar um acordo de parcerias econômicas com a Inglaterra, realizando indiretamente uma das reivindicações dos conjurados de Minas, a abertura dos portos brasileiros para o comércio com outras nações. Ou seja, a Inglaterra falou assim, olha, eu protejo seus navios, Napoleão não vai conseguir tocar em você, mas você precisa abrir os portos brasileiros. Por que ele fala isso, galera de cowboy? Porque ele queria comercializar com o Brasil, não é não? Lembra que pelo Pacto Colonial, os portos brasileiros só recebiam barcos de portugueses, não podiam receber qualquer outro tipo de barco, tá? Só o da sua metrópole, que no caso seria de Portugal. Seria possível mandar navios para cá? Claro que não, a coroa não estava nem lá, tá? E no final, não tinha muito o que fazer, eles iam ter sim que abrir os portos, porque senão ia ficar uma coisa terrível. A gente vai ver também que os portugueses não gostaram disso, porque afinal de contas aqui o Brasil era um lugar maravilhoso para eles trazerem suas mercadorias, só podia a mercadoria deles. Quando eles abrem os portos, começa uma concorrência, certo? Muito desleal, e aí o pessoal de Portugal, que já estava ruim sem a coroa, ficou ainda pior, tá? Então aqui, vocês vão grifar essa parte aqui, peraí, deixa eu apresentar de novo. Muito bem, então vocês vão grifar aqui, ó. Um dos impulsos até 1808. Então, onde alguns historiadores falam que começa o processo que já tem a independência do Brasil, quando a coroa portuguesa vem para o Brasil, tá? Alguns historiadores falam, a partir daí já era. Já começou o processo de independência. Certo, amores? E o que a gente precisa também grifar é essas duas linhas aqui. A abertura dos portos para outras nações. Certo? Quando você abre a sua economia, o que acontece? Você quer fechar ela de novo?
Claro que não. Claro que não. Vou deixar de vender se eu fizer isso. E eu não quero, tá? Então, quando a coroa, ela volta, né? E começa a fazer reivindicações disso, o povo já não, muito obrigada. Não quero voltar pro passado. Além dessas novas parcerias comerciais, foi grande desafio de Dom João para governar um território de dimensões continentais, mantendo ordem, coesão administrativa e o controle total, especialmente no período em que as distâncias eram muito maiores em função da dificuldade de locomoção e da precária comunicação entre as diferentes regiões. Notador para que as insatisfações em relação à administração da coroa começassem a ocorrer tanto aqui quanto em Portugal. Então lembra, quando eles vieram para cá não deixou ninguém feliz, não deixou ninguém, gente, nem os portugueses, nem aqui os brasileiros, certo? Todo mundo tava muito chateado com a coroa, tava um negócio assim. Sem contar que a população de Portugal se sentia totalmente abandonada pela sua coroa, afinal, eles deixaram a população ali com o BO do Napoleão, enquanto fugiu para cá, tá bom? Lembra que a corte inteira veio para cá, veio uma galera pesada, tá? Eu até falei para vocês, né, que a burocracia começou nesse período para dar emprego para essa corte. Então vamos lá. A inversão metropolitana. Após a derrota de Napoleão, uma das primeiras medidas tomadas pelas lideranças europeias no Congresso de Viena foi determinar o retorno dos reis depostos por Napoleão pela Revolução Francesa. Essa medida autorizou, portanto, que o retorno de Dom João a Portugal para reocupar o trono deixado em 1808. Opa, peraí que eu apertei errado o negócio aqui. Pronto, aqui. Apesar de receber a autorização para voltar, Dom João decidiu ficar no Brasil, já que aqui ele poderia ficar distante do clima e de insatisfação de grande parte dos portugueses, principalmente da burguesia, que foi prejudicada pelas medidas econômicas que tomou. Então, olha só, pessoal, quais as medidas econômicas? Os portos brasileiros estavam aqui, às vezes os produtos ingleses estavam mais baratos que os portugueses e os ingleses eram de melhor qualidade. Qual que você compra? Tá mais barato e ainda tem mais qualidade. Você compra o inglês. Ora bolas. O português vai deixar de vender aqui? Vai, ué. Afinal, estão consumindo não os produtos ingleses, mas os produtos... Não, desculpa, não os produtos portugueses, mas os produtos ingleses. Então a galera vai ficar muito chateada com o rei, porque afinal você devia estar protegendo o povo e não a Inglaterra. Ora, pois. Certo? Então, a burguesia vai começar a ficar muito revoltada ali. O fato de Dom João ficar no Brasil criou uma situação insólita. O governo português estava governando uma colônia, enquanto a metrópole era governada por uma junta de representações de ingleses. Olha só. Invertemos. Ao invés de nós sermos a metrópole do Brasil, o Brasil vai virar a nossa metrópole. Olha que coisa terrível. O pessoal estava muito satisfeito. Aqui, gente, a gente vai dar uma grifada nessa parte. Até aqui. Toda a população estava chateada com o Dom João, tá? Não era só não. Não era só a burguesia, não. Mas a burguesia ficou mais ainda. Deu uma dor no coração da burguesia. Certo, amores? Grifou, né? Então, vamos lá. Esse impasse administrativo instigou a possibilidade de uma revolta em Portugal, preocupando os representantes do Congresso de Viena, que não desejavam novas revoluções. Não quero mudar nada, só se for pro meu, né? Proveito. Vamos lá. Como solução, em dezembro de 1815, o príncipe regente
Dom João elevou os status políticos do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. O reino português passou, portanto, a ter duas capitais, Lisboa, que era a capital do Reino de Portugal, e o Rio de Janeiro, que era a capital do Reino do Brasil, ambos governados pela mesma pessoa, Dom João. Na prática, o Brasil deixou de ser colônia e, por abrigar a família real e toda a administração real, passou a ser o centro político do Império Português. Alguns historiadores denominam esse processo de inversão metropolitana ou inversão brasileira, apontando uma mudança geográfica na metrópole para a colônia em 1816. Com a morte da rainha Maria I e o príncipe regente Dom João, foi coroado rei com o título de Dom João VI. Agora, o Brasil não abrigava apenas o príncipe regente, mas o próprio rei. Certo, amores? Então, há uma inversão aí, certo? E aqui a gente vai grifar também. Ou seja, o que era colônia virou metrópole, o que era metrópole virou uma coroa, certo? Porque, afinal de contas, gente, quando eles vieram para cá, o que vai acontecer? Eles vão buscar aí, né, nesse caminho, melhorias para o Brasil. Isso é uma coisa óbvia. Porque, imagina só. Imagina que que vocês são os reis do seu bairro aí. Os reis do seu bairro, tá? Vocês vão querer fazer mais melhorias perto da casa de vocês ou em outros lugares? Vocês vão deixar o mato crescer perto da casa de vocês? Acho que não, né? Agora, não, é uma coisa óbvia, né? E, principalmente na capital, vai ver muitas melhorias. Agora, se tá numa rua lá longinha, vocês vão ligar muito se o mato tá crescendo? Não tanto quanto perto da sua casa, tá bom? Então, por isso, eles vão ficar bastante descontentes. Porque as medidas principais vai ser para melhoria da infraestrutura brasileira. Porque, afinal, eu vou ficar um tempo aqui, então eu preciso dar uma melhorada. Por isso que a gente viu que eles construíram teatros, bibliotecas, universidades e tudo mais. Porque eles precisavam disso, tá? E já que eles estavam morando aqui, eles precisavam arrumar isso. Certo, queridos? Então, por conta disso, vai ter essa inversão metropolitana, porque todas as melhorias vão ficar focadas principalmente no Rio de Janeiro e aqui na região sudeste, né? Vai ficar muito focado nisso e vão esquecer de Portugal, tá bom? Porque afinal é um lugarzinho lá longeão, certo? Então eles não vão estar muito preocupados, não. Muito bem. Opa. Parar de apresentar, que vai chegar exercícios. Muito bem. Em qual sentido as reivindicações da Confidência Mineira, em 1789, têm a ver com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil? Muito bem. A gente não vai ter uma ligação direta, tá? Mas uma das reivindicações que a Inconfidência Mineira fez para a coroa foi a abertura dos portos. E com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, isso aconteceu, tá? O que acabou atendendo aí as reivindicações dos conjurados com relação ao comércio com outras nações. Certo? Amores, lição de casa, página 26. Certo? Tranquilax. Só a página 26. Um beijo e um queijo, amores. Até semana que vem. Não esqueçam a lição de casa.